Todo início de culto nós temos um tempo onde nós reservamos para agradecer a Deus. E nesse tempo de gratidão, nós temos uma irmã querida que vai nos auxiliar, nossa irmã Lília Alexandrelli, esposa lá do Ricardo. Que Deus possa abençoar a sua vida através das palavras dessa nossa irmã e que nós possamos orar junto com ela, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. É sempre muito bom estarmos juntos, mesmo que de uma forma diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão antes de orarmos. Eu creio que nesse tempo que a gente pode estar passando juntos, aos domingos à noite, é um tempo de reflexão também. E eu sei que muitas vezes a gente perde o sono, e já é por volta da meia-noite. Esses dias eu estava pensando neste tempo de gratidão, nessa hora que o nosso coração às vezes está aflito, ou a nossa alma se acalma um pouco, o nosso corpo, e a gente começa a pensar. Então veio à minha mente aquela noite que Paulo, o apóstolo Paulo e Silas passaram na prisão quando eles estavam lá em Filipos, e eles acabaram falando sobre coisas diferentes dos costumes romanos, né, antagônicos a tudo o que eles pensavam, e eles acabaram sendo presos. E com certeza foi uma noite muito difícil para eles, assim como tem sido para a gente, às vezes, quantas noites difíceis. Mas à meia-noite, nessa porção entre o pôr do sol e o nascer do sol que se passa, à meia-noite eles louvaram, eles começaram louvando ao Deus, lá na prisão, na cela, com cânticos de gratidão. Eles estavam gratos, mesmo passando por dificuldades. O povo de Israel, os israelitas também, quando iam para Jerusalém uma vez por ano, eles iam em meio a muita dificuldade, porque eles deixavam suas marcenarias, eles deixavam seu gado, não sabiam o que ia acontecer, mas eles lembravam que Deus ia cuidar, e eles iam também louvando ao Senhor, assim como Paulo fala na sua palavra, na palavra do Senhor, lá em Efésios 5, que nós também devemos falar uns aos outros sobre o louvor, sobre a gratidão, que é para a gente estar alimentando uns aos outros, né? Porque tanto o louvor e a gratidão, eles são componentes indissociáveis para a adoração ao nosso Deus. Então, que nesta noite a gente possa estar sendo gratos por pequenas coisas que a gente tem no dia a dia e que às vezes a gente não está lembrando em meio a essa pandemia. Então, eu queria agora orar com os irmãos daqui de Londrina, da onde eu estou hoje, exatamente há 60 dias sem ir aí na minha cidade tão amada, sem ver minha família, meus irmãos em Cristo, mas nós estamos juntos, e isso tem fortalecido e renovado a nossa fé. Então, neste momento agora, eu convido toda a igreja reunida, onde quer que esteja, nas suas casas, nesse Brasil, nesse mundo, a fecharmos os nossos olhos e agradecermos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, gratos, ó Deus, pela nossa vida, por cada irmão que agora ouve a Tua palavra, se reúne através deste meio de comunicação para agradecer ao Senhor pela semana que passou, pela semana que inicia, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo ar que o Senhor dá para respirar, Senhor, enquanto tantas pessoas estão nos leitos, enfermos, precisando de um respirador. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós podemos respirar. Somos gratos pelo sol que nos aquece. Somos gratos, Senhor, pelo pão que está na nossa mesa, pela provisão que o Senhor tem dado, Senhor. Somos gratos a Ti pela nossa família. Somos gratos porque o Senhor tem protegido, o Senhor tem nos guardado, ó Deus. Muito obrigado por isso, ó Deus. Somos gratos também, Senhor, porque Te conhecemos, porque o Senhor é o nosso Deus,
que é onipresente, onisciente, que conhece os nossos pensamentos, que está conosco, Jesus. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar, nós podemos, Senhor, com hinos de gratidão, estar, Senhor, dizendo e declarando que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado porque o teu amor é eterno, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está, Senhor, no nosso coração. Fica agora, ó Pai, com cada irmão, ó Deus. E obrigado, ó Pai, por esse momento que estamos aqui reunidos em teu nome para agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém e amém. Nós temos a participação de um irmão querido que foi um dos responsáveis para que eu, há cerca de 13 anos atrás, viesse conhecer IEP, onde eu pude trabalhar na congregação do Jardim São Jorge, alguém que fez diferença na minha vida lá no seminário, que nós criamos um vínculo de amizade muito especial, e o seu nome é Reverendo Jackson Tosi Calisto. Que nós possamos ouvi-lo, o que ele tem para nos dizer. Ele é um homem de Deus. A paz do Senhor, que Deus abençoe, que privilégio poder participar dessa data da Igreja Presbiteriana Independente de IEP, 99 anos, que alegria, né? Um povo cheio do amor de Deus, cheio da alegria de Deus, uma igreja cheia do testemunho de Deus que marca muitas vidas no Evangelho, né? Marca muitas vidas, né, por mostrar o amor de Cristo. Eu sou testemunha disso quando no seminário eu ainda estava e pude participar um pouco dessa igreja que me abençoou tanto no momento em que a minha mulher esteve doente, no momento do nascimento do meu filho. Como IEP nunca mais sai do meu coração, porque foi muito parceira, mãe, amiga, me ajudou muito. Então é uma igreja cheia das marcas de Jesus e eu só tenho que agradecer e louvar. Eu oro por essa igreja e agradeço todos os dias para que ela continue sendo marca do reino dos céus na terra, do reino de Deus na terra. Muito obrigado, parabéns a toda a igreja, que vocês sintam-se abraçados por esse tempo a gente não poder estar junto, mas que vocês sintam-se abraçados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Nós teremos um tempo onde nós ouviremos um hino tocado por nossa irmã Geisa e em espírito de oração, que você possa falar com Deus, para que Deus possa sondar o seu coração e moldar, mudar e modificar aquilo que é necessário na sua história de vida. Nós teremos a participação do nosso irmão Wagner Silva, que vai nos conduzir em uma leitura seguido de uma oração de confissão. Que você possa falar com Deus nesse momento, após
a orientação e a oração desse nosso irmão. Em nome de Jesus. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos vocês. 1 Pedro, capítulo 2, versos 24, diz o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos purificar e levou sobre si todos os nossos pecados com o objetivo de nos reconciliar com Deus. Que diariamente venhamos ter o entendimento da importância e magnitude desse ato de Jesus e que, através dos nossos pedidos de perdão, possamos diariamente nos reconciliar com Deus e buscarmos levar uma vida de santidade. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e eleve a Deus em oração. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por sua atitude, Deus, por amor a nós, sendo crucificado lá na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos perdão por todos os nossos pecados já cometidos. Te pedimos para que o Senhor limpe os nossos pensamentos, purifique os nossos corações e que nós venhamos ter uma vida de santidade e de intimidade com o Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. A graça e a paz, irmãos. Já há algum tempo, há 3 domingos passados, nosso irmão e presbítero Josias Júnior ele teve a ideia de nós celebrarmos os aniversariantes da semana. E no primeiro domingo ele trouxe uma palavra e orou por eles. No segundo domingo foi o licenciando Fabiano e hoje sou eu. E no dia 11 nós temos 4 irmãos nossos que completaram o ano, receberam de Deus um ano a mais de vida. O nosso irmão Rubens Staub, pai da Rubiana, da Rose, esposa da nossa irmã Raquel, vovô da Marcela e da Rafaela. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Força, garra nesse tempo de cuidado e de proteção com a família. Temos também o Giovanni Sobral, esposa da nossa irmã Jaqueline e genro da nossa irmã Janimara. Que Deus possa abençoá-lo, que você e sua esposa possam receber de Deus aquilo que o coração de vocês deseja. Temos também o Rodrigo Arruda, netinho da nossa irmã Maria de Paula, que ele cresça e se torne um homem de valor. Essa é a minha oração. Adriana Pádua, esposa do Teodoro e mãe do Pietro. Ela também é cunhada da nossa irmã Alzenira, uma irmã querida lá de Nantes. Temos no dia 13 a nossa irmã Márcia Gama, esposa do Mauro. Nossa irmã ela está morando em Presidente Prudente. Nós temos sentido a sua falta e desejamos que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. No dia 14 nós temos 4 irmãos. Temos o Alvimar Trombeta, esposo da Vera, papai do Vinícius. Nosso desejo é que você continue sendo um homem de fé, de valor, que Deus conceda os desejos do seu coração. Temos a Arminda Alves, nossa irmã querida, que Deus te abençoe. Temos também a Eliane Manzucci. A Eliane ela é nora da nossa irmã Hilda, seu Eugênio Manzucci, e esposa do Maritaca. Opa, não podia falar. É do Wellington Manzucci. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu casamento, seus filhos e os desafios que toda a família tem. No dia 14 também nós temos o Fernando Zaganini, esposo da Renata, e filho do Zé Góes, da nossa irmã Isabel também. Que Deus possa abençoar ele também. Ele é sobrinho do Pedro Góes, né? Depois você se vira aí com ele. No dia 15, nós temos a Marcela Emanuele, filha da nossa irmã Priscila do Sérgio Mucuta e neta da nossa irmã Lucimar. E no dia 16, dia subsequente, nós temos a Rafaela Andrade, filha da Sara e do Eduardo, neta também da nossa irmã Lucimar. E essa família ela está meio monopolizando os aniversariantes da semana. Será que isso pode? Pode sim. Que Deus abençoe a vida de vocês, Marcela e Rafaela. Nós temos no dia 16 o Luiz Paulo,
lá do Lava Jato. Ele é esposo da Angélica e papai da Olivia. Um forte abraço, meu irmão, e que Deus continue abençoando a sua vida e família. Nós temos também, no dia 16, a nossa irmã Martinha, que tem nos abençoado tanto no coral, quanto em diversos eventos da nossa igreja. E Deus tem usado ela como um instrumento de bênção. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os desafios que a vida apresentar, que você possa vencer em o nome de Jesus. Parabéns! Eu quero orar pelos aniversariantes, mas antes de orar pela vida deles, quero fazer menção de um comentário que o nosso irmão e presbítero José Ulisses fez na Escola Bíblica Dominical dessa manhã, na classe dos adultos. Um versículo lá de Romanos 12, que fala que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E às vezes nós temos facilidade em chorar com aqueles que estão em tempo de sofrimento, estão passando por alguma mazela, estão em tempo de lágrima, mas nós temos dificuldade em nos alegrar. Uma coisa que eu tenho vivenciado durante esse tempo aí, vocês sabem que a minha família tem passado, é procurado achar notícias boas no meio das lágrimas, palavras de refrigério no meio da dor. Que esse exemplo seja algo real para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado eterno Pai, nós abençoamos cada um desses aniversariantes. Pedimos por suas vidas, por suas famílias, pelos seus relacionamentos, pelos seus sonhos, pelos seus estudos, por cada desafio que o Senhor concede para eles nesse ano a mais de vida. Que eles sejam homens e mulheres de valor, que eles cumpram a missão que o Senhor tem para eles aqui na terra. Nós te agradecemos por esse tempo de celebração, mesmo talvez um pouco mais comedido por conta desse distanciamento social, mas que o Senhor os abençoe e no tempo do Senhor eles celebrem de uma maneira talvez mais festiva, mas que não falte gratidão em seus corações. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Que a celebração e a gratidão seja algo constante em nossas vidas, em nome Quero te ver, Senhor.
Hoje nós vamos vencer pela fé, como Josué, derrubar muralhas intransponíveis. Deus disse a Josué: só vence pela fé, só vence quem tem fé, só vence pela fé. Eu conheço a muralha lá de Jericó, embaixo do teu pé, embaixo do teu pé. Deus disse a Josué: só vence pela fé, só vence quem tem fé, só vence pela fé. Eu conheço a muralha lá de Jericó, embaixo do teu pé, embaixo do teu pé. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não caia. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não caia. Vem marchar comigo em volta de Jericó, ela vira pó, ela vira pó. Vem toda a trombeta, fica só assim, e ela vai cair, e ela vai cair. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não caia. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado
A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, você que está no seu lar, você que está no conforto aí da sua casa, talvez caminhando de alguma maneira online assistindo esse culto, talvez trabalhando. Que Deus possa trazer cuidado, refrigério e o alerta seja também para a minha vida, mas para a sua vida também. O texto que nós faremos uso nessa noite encontra-se em Isaías 5, dos versos 1 ao 23. E o tema da mensagem dessa noite é um alerta: cuidado com a injustiça. Isaías capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz: Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito de sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordens às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação, a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso. As parreiras de que ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. O verso 8 diz o seguinte: Ai dos que compram casas e mais casas, e se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isso: as grandes e belas mansões serão destruídas, e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreira dará somente uns 20 litros de vinho, e 100 quilos de semente produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas, a música e a harpa de liras e pandeiro, de flautas e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus. O Senhor nem levam em conta o que ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e sede. Verso 14. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades, toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Deus fará o que é certo, e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. As cidades virarão montes de ruínas, e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro, e dizem que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer, para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o Santo Deus de Israel realize depressa os seus planos, para que nós possamos conhecê-los. Verso 20. Ai dos que chamam de mal aquele que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões em beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenando os inocentes. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O ministério profético de Isaías começou no ano da morte do rei Uzias, e ele permaneceu atravessando os reinados de Jotão, Acás e Ezequias.
Isaías viveu uma época onde o trabalho agrícola e pecuário predominava. Atualmente, entretanto, apenas 1/3 dos trabalhadores do mundo ganham seu sustento da indústria agropecuária. Mas, até poucas décadas atrás, a maioria das pessoas trabalhava nos campos e entendia muito bem o mundo da agricultura. Por esse motivo, muitas parábolas e ilustrações encontradas nas Escrituras usam circunstâncias comuns desse mundo rural, desse mundo agrícola. E um exemplo que aparece várias vezes na Bíblia é a figura do homem que cultivava uvas. A figura de uma vinha é usada frequentemente para representar o povo escolhido de Deus, ou seja, a nação de Israel. O Salmo 80, Asaf, ele dirigiu suas palavras ao Senhor quando escreveu a origem do povo escolhido. Salmo 80, verso 8 e 9 diz assim: Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel, expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda a parte. A vinha de Israel no período do Antigo Testamento, entretanto, ela decepciona o dono da vinha, o proprietário, ou seja, Deus. Deus ele queria que seu povo ele produzisse fruto de justiça e retidão. Mas ao contrário, o povo israelita ou a sociedade israelita ela é marcada pela injustiça e pelo pecado. Sejamos sinceros, não é muito diferente do mundo em que vivemos. Quanta injustiça, quantas pessoas tentando ganhar dinheiro com a morte de muitos outros, quantas pessoas procurando, às vezes, criar notas falsas para locupletamento ilícito, ou seja, para enriquecer à custa, talvez, da miséria de outro, da morte de outro. E essa imagem da bem conservada vinha, mas agora abandonada forçosamente, ela lembra a lição que nenhuma geração iníqua ou responsável pelo derramamento de sangue, ao invés de buscar a justiça, nenhuma nação que faz isso, ela pode esperar sobreviver. O profeta Isaías ele relaciona os ímpios, primeiro, que monopolizam o domínio da terra. Os versos 8 a 10 fala disso. Depois ele fala daqueles que vivem vidas devassas, dos versos 11 ao 17. Fala depois daqueles que realizam mal a obra da sua vida. Os versos 18, 19 e 20 trata disso. Fala também daqueles que embaralham o bem e o mal, ou seja, eles trocam. Fazem como se fosse bem aquilo que é mal, ou tratam como mal aquilo que é o bem. O verso 20 fala disso. Fala também dos presunçosos, verso 21. E finalmente, mas não menos grave, nos versos 22 a 25, ele fala daqueles que corrompem a justiça, ou seja, aqueles que trabalham para a injustiça. E o profeta Isaías, ele descreve a nação de Israel como uma vinha cultivada pelo Senhor. Dos versos 1 ao 7 ele fala disso. Entretanto, apesar de todo esforço, cuidado, a vinha só produz uvas amargas. O dono ele não vê outra alternativa senão destruí-la. E foi essa a mensagem profética sobre o castigo da nação, cumprida quando Deus trouxe uma nação pagã contra o seu povo, visando arrependimento e mudança. O primeiro alerta que esse texto traz para as nossas vidas diz respeito à exploração dos pobres pelos ricos. O verso 2, versos 7 e 8 dizem o seguinte: Ele cavou o chão, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. O verso 7 diz: A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Ai dos que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Há um ditado popular bem conhecido que diz o seguinte:
Quer conhecer uma pessoa? Dê-lhe poder. Os ricos, que praticamente vivem em função, muitos deles, da iniquidade, na época do profeta Isaías, eles o faziam porque eles achavam que esse poder seria eterno. Ele jamais sairia de suas mãos. Muitos poderosos chegam ao poder por conta da cobiça. Cobiça essa que motivou Eva e também Adão a desobedecer a Deus, por querer ser igual a ele, por querer o poder em suas mãos. É a mesma motivação que leva muitas pessoas a buscar o poder acima de tudo. Quantos, por cobiçar a mulher do próximo, não perdem a sua própria mulher? Quantos, por cobiçarem o jardim do seu vizinho, achando que é mais verde, eles deixam seu próprio jardim morrer? Quantos, por cobiçarem acumular riqueza, eles perdem seus valores e fazem violência contra os pobres, criam leis que defendem só os poderosos, mas penalizam apenas os mais fracos? Faziam as leis, manipulavam as leis, escapavam das leis, porque se colocavam acima das leis. Todo o sistema econômico agia em benefício dos poderosos. Os pobres não tinham vez, nem voz. Eles viviam oprimidos, amordaçados, perdendo seus bens, suas famílias e até mesmo a sua liberdade. E nós? Como temos tratado aqueles que não têm voz? Não sabem quais são os seus direitos, não conseguem se defender sozinhos e dependem de nossas vidas como vozes proféticas. O que nós podemos fazer para melhorar suas vidas? De que maneira nós podemos trazer de volta a cidadania que talvez foi perdida? Ressignificar a dignidade que um dia foi lançada ao chão? Trazer à tona algo que eles não sabem mais quem eles são? O primeiro alerta que o texto nos apresenta é a questão da exploração dos pobres pelos ricos. O segundo alerta que o texto também nos apresenta diz respeito à desvalorização da família e da religião. Os versos 12 e 13 dizem o seguinte: nas suas festas há música de harpas e de liras, de pandeiros, de flautas e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta o que ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. A decadência da sociedade judaica, ela procedia do palácio, passava pelo poder judiciário e descia até a estrutura familiar. Infelizmente, as famílias deixaram de ser redutos da reserva moral, mas passaram a se tornar campos de guerra. O conflito havia se instalado dentro da própria família. Os filhos passam a desrespeitar os pais, as filhas se levantam contra suas mães, as noras se levantam contra suas sogras. Os inimigos do homem, eles eram da própria casa, da própria família. E nesse processo, a família, que poderia ser uma contracultura, ela se torna algo insignificante na sociedade decadente daquela época. Ela passa a ser o espelho dessa sociedade. O mal que estava destruindo a nação estava instalado no núcleo mais íntimo da nação, a família. A religião judaica, ela deveria ser a luz no meio da escuridão e da idolatria pagã. Os judeus tinham a palavra de Deus, eles eram o povo da aliança, eles foram escolhidos pelo próprio Deus para serem luz às nações, mas em vez do povo de Deus influenciar o mundo, foi o mundo que influenciou o povo de Deus. A religião deles tornou-se contaminada pelo fermento do lucro. Seus sacerdotes ensinavam por interesse, seus profetas adivinhavam por dinheiro. O amor do dinheiro e a ganância pelo lucro fácil fizeram com que as suas almas se tornarem corrompidas e caíram nas armadilhas da apostasia, ou seja, da renúncia da fé. Quantos, por cobiçarem o dinheiro fácil, negociam seus direitos de ser filho e filha de Deus, negociam a própria fé? Esaú agiu assim.
por um prato de lentilha. Ele vendeu direitos fundamentais que poderiam colocá-lo em um lugar de destaque. Direitos que foram prometidos pelo próprio Deus. Às vezes nós deixamos de lado, desvalorizamos os princípios que Deus tem para as nossas vidas. Quantos, pelo amor ao dinheiro, deixam sua família de lado? O primeiro alerta que o texto nos apresenta é a exploração dos pobres pelos ricos. O segundo alerta é a desvalorização da família e religião. E o terceiro e último alerta diz respeito à corrupção dos políticos inescrupulosos. Os versos 20 até o 23 nos apresenta a seguinte verdade: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenando os inocentes. A classe política de Judá, ela havia se corrompido a tal ponto que o profeta Isaías afirma que Israel perdeu a noção. Chamar o mal de bem, isso ainda é feito nos dias atuais. Alguns afirmam que a homossexualidade é um estilo de vida alternativo. Outros afirmam que aborto por conveniência é escolha pessoal. O verso 20 de Isaías 5 afirma o seguinte: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo virar doce, e o que é doce ficar amargo. Eles aborreciam o bem e amavam o mal. Em vez dessa liderança política conhecer e exercer o juízo, ela oprimia o povo, cobrando impostos abusivos para ostentar seu luxo. Quando o injusto governa, o povo geme. Quando a injustiça prevalece, a nação se desespera. Não apenas a classe política havia naufragado no mar profundo do lucro imoral, mas também o poder judiciário, que deveria fiscalizar com justiça os atos do governo, também se entregavam à sedução da riqueza ilícita. Além do profeta Isaías, o próprio profeta Miqueias, ele afirma que os juízes davam as sentenças por suborno. Eles não julgavam conforme a justiça, nem pelo critério da verdade. Os pobres não tinham chance de defender sua causa, porque os juízes eram subornados e as sentenças eram compradas. Será que em nosso país coisas semelhantes acontecem? Quantos, por cobiçarem o poder acima de tudo e todos, negociam cargos e valores, negociam até a sua alma? Quantos, por se acharem acima da lei, propagam a mentira nas redes sociais? E muitos, até hoje, para defender seus interesses, negam a morte de milhões de judeus pelo regime de Hitler, o nazismo, que matou adultos e crianças sem deixar que se defendessem. Nós já estamos concluindo, irmãos. Deus viu a vinha decepcionante de Israel, mas ele olhava para um futuro glorioso, de comunhão com seu povo. No capítulo 27 nós encontramos a seguinte promessa vindoura: naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Em outras versões, doce. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Quando Jesus avaliou a nação de Israel 700 anos depois de Isaías, ele ainda não encontrou a vinha boa e produtiva que Deus desejava. A parábola dos lavradores maus, relatada em Mateus 21, verso 33 a 46, ela procurou juntar os principais elementos das ilustrações, tanto do profeta Isaías, no capítulo 5, quanto do profeta Jeremias, no capítulo 12, para explicar o motivo da ira de Deus com a nação, especialmente os líderes religiosos. Ao invés de voltarem para Deus arrependidos,
Esses líderes buscaram o momento oportuno para deter ou prender e matar Jesus. Jesus, porém, não desistiu. Mesmo quando os líderes influentes lhes rejeitaram, ele continuou apelando às pessoas humildes e honestas. Mais e mais pessoas se tornaram discípulos de Jesus. E ele falou do seu laço forte com esses fiéis, nos mesmos termos da vinha. No Evangelho de João, capítulo número 15, do verso 1, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E o verso 5 diz: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que Deus nos abençoe em nossas escolhas, que o nosso fruto seja um fruto que possa permanecer e fazer diferença onde nós estivermos, seja aqui em EP, seja em Nantes, seja em Londrina, seja em Prudente, seja em Rancharia, seja em cada lugar onde nós nos encontrarmos. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos colocar nesse momento a vida daqueles que talvez estão sem norte, talvez por conta da injustiça social que vivem, talvez por conta da prisão que eles se encontram e precisam de uma verdadeira liberdade. Talvez por passarem por um tempo na escuridão e perderem o foco da luz que é Cristo Jesus, que ilumina todos os homens. Nós pedimos também por aqueles que precisam de uma melhora na sua saúde. Nossa irmã Julimeire, sê com ela, sê com a sua família, sê com cada necessidade. Sê também com a nossa irmã Keila Malak. Cuide, ó Deus, do seu tratamento, da sua restauração. Sê também com a nossa irmã Martinha. Nós a abençoamos em nome de Jesus e pedimos o seu cuidado e que o testemunho dela alcance muitas vidas como tem alcançado. Nós pedimos uma bênção especial também pela vida da nossa irmã Rubiana. Cuide, proteja, restaura a sua vida. Cuide também, ó Pai, da vida do pequeno Elias. Sê com ele com as suas necessidades. Sê com o Leonardo, que no dia 27 desse mês passará por um cateterismo, sobrinho da nossa irmã Priscila Mucuta. Nós abençoamos cada criança que encontra-se na UTI neonatal. Nessa segunda ou terça-feira, o pequeno Daniel, nosso filho, deve passar por uma cirurgia cardíaca. Eu não entendo, Deus, de cirurgia, eu não entendo de anestesia, eu não entendo de pós-operatório, mas eu entendo Deus que tem cuidado da minha vida, que sempre cuidou. Eu entrego a vida do meu filho na sua presença, ó Pai. Cuide dele. Cuide, ó Deus, também da pequena Mariana. Cuide dos seus exames de sangue. Cuide da sua família. Sê, ó Deus, com o Cadiel. Sê, ó Deus, com cada um daqueles pequeninos, ó Deus. De uma família enlutada que esses dias perdeu um filhinho. Nós abençoamos, ó Pai, a vida daqueles que sofrem. Há um tio da Priscila Garbosa. Cuide, ó Deus, da vida dele. Abençoe o tratamento. Restaure a sua sorte. Nós abençoamos também a vida, Deus, das gestantes, da Renata Zaganini e também da Juliana Burgos. Nós abençoamos a vida daqueles que estão desempregados, que precisam do cuidado vindo do Senhor. Nós abençoamos aqueles que estão dispersos, talvez sem um pai presente, talvez sem um pastor de ovelhas, talvez sem um pai protetor e amoroso como nós temos o Senhor em nossas vidas. Nós não sabemos a história da vida deles, mas nos permita, a começar da minha vida, sermos sal e luz na história, na caminhada, no crescimento espiritual, físico e de tantas outras áreas de suas vidas. Nós abençoamos aqueles, ó Pai, que perderam a fé. Talvez por inconformidade com a injustiça social, com a questão que os poderosos vivenciam no seu meio. Mas que o Senhor, ó Deus, assim como o Senhor não esqueceu, não esqueça de nós, ó Pai. Não esqueça dos seus, restaure a sorte, fortaleça a fé. Você também, ó Deus, com o Danilo, que está fazendo tratamento contra a dengue. A nossa irmã Lilian Alexandrelli também, mesmo assim pôde nos ajudar hoje na liturgia.
Sê com cada irmão, Pai. Nós sabemos das dores de alguns, mas o Senhor conhece as dores de todos. Nós entregamos as suas vidas nas suas mãos, entregamos as nossas famílias nas suas mãos, entregamos os nossos medos nas suas mãos. Cuide de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a presença, a habitação e orientação do Espírito Santo e o senhorio de Cristo seja contigo, meu irmão, contigo, minha irmã, hoje e todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, em o nome de Jesus. E até a próxima.